Olá, olá a todos, boa noite, sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos a mais essa live hospedada pelo Portal VGV. Novamente, a gente está tendo a grande honra de receber mais uma live da edição do Pan The Building, que é uma iniciativa da Molegolar. E, como diz a etiqueta virtual, vamos esperando o pessoal chegar. O pessoal está entrando aqui. Arquitetura Glasner aqui, chegando. Patrícia Lobo, Karine, Cristiana. Legal, pessoal. Boa noite a todos. Todo mundo aqui já está começando a acompanhar. Bom, pessoal, hoje é um dia muito especial. A gente está tendo a grande honra de receber um tema muito relevante, não só para o mercado imobiliário, mas principalmente para as nossas cidades. A gente está recebendo o Saulo Suassuna, da Molegolar, e ele convidou grandes nomes aí, pessoas muito importantes para esse ecossistema imobiliário. E eu queria passar a palavra diretamente para o Saulo, para ele poder fazer devidamente as apresentações, e ele vai conduzir esse debate maravilhoso com vocês. Saulo, a bola está com você. Prazer muito grande estar aqui. Vamos deixar todo mundo na tela e ele vai fazer a apresentação e logo, logo eu volto. Saulo, está contigo. Obrigado, Bruno. Bruno, muito obrigado aí por nos receber mais uma vez nessa live, esse canal tão importante para o mercado imobiliário, que é o Portal VGV. Boa noite a todos. Uma alegria muito grande e agradeço demais a gente estar aqui reunido, vocês terem aceitado esse convite. Tassiana Sotomayor, a secretária executiva de Licenciamento e Urbanismo da Prefeitura do Recife, Águida Muniz, secretária de Urbanismo e Meio Ambiente da Prefeitura de Fortaleza, e Fernando Chucre, secretário de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Paulo. Um prazer ter vocês aqui. Quantos incorporadores não queriam ter uma audiência? A gente está com os três de uma vez. É um prazer muito grande. E agradeço esse prestígio que vocês deram, essa atenção com esse tempo tão escasso que vocês têm, essa agenda tão ocupada, e estarem dedicando um pouco desse tempo e desse conhecimento de vocês a esse tema tão importante, né, que são esses edifícios depois dessa pandemia que nós estamos vivendo, como é que isso vai impactar no uso dos edifícios e nas cidades. Então, a gente preparou aqui para essa live 4 blocos, né, para a gente ter uma coisa assim bem dinâmica e poder explorar ao máximo esse conhecimento de vocês, que é o primeiro bloco. A gente vai abordar a parte de tecnologia, gestão, vamos falar muito de desburocratização. É um tema que vários incorporadores mandaram mensagem pedindo para a gente tratar desse tema. No segundo bloco, a gente vai tratar de algumas iniciativas urbanas, saber o que é que vocês estão fazendo nas respectivas cidades e também o que é que podem fazer, não só pelas áreas públicas, os espaços públicos de vivência, como também os privados, estimulando as áreas comuns, os edifícios. No terceiro bloco, nós vamos falar de densidade nas cidades e também de estacionamento nesses edifícios, uma coisa meio que está relacionada a outra em alguns casos. E no quarto e último bloco, nós vamos falar de dentro dos edifícios, dentro das residências. E eu estou vendo, acho que a Águeda caiu aqui, daqui a pouco ela vai voltar. Mas a gente vai falar de dentro das residências, né? E com tudo isso que está acontecendo, essa vivência intensa que nós estamos vivendo nos imóveis, quais são os impactos, o que é que as pessoas já começaram a externar, o que é que outros profissionais que a gente viu em lives anteriores acreditam que vai acontecer, e como vocês, como gestores e, enfim, de cidades importantes, né? O que é que o que é que imaginam que a gente pode fazer para acomodar essa nova realidade. É um momento de economia encolhida, todo mundo está sofrendo bastante com tudo isso que está acontecendo, e é um momento da sociedade toda se unir, empresários, poder público e as pessoas da sociedade, para juntos a gente retomar isso o quanto antes e amenizar os impactos de tudo isso que a gente está vivendo. Acho que a Águida está com problema de conexão. Vou esperar ela voltar aqui para a gente começar aqui o primeiro tema, a primeira pergunta. É exatamente essa. Caiu. Opa, voltou, Águeda. Tá ouvindo bem? Acho que voltou, sim. Vocês me ouvem? Sim. Olha, eu vou só aqui colocar o fone. Eu acho que estava bem ruim. Vamos lá. A primeira pergunta vai para você mesma. Eita, agora pronto. Vamos lá. Oi, Fernando. Oi, Fernando, de novo, né? A gente estava de manhã em outra reunião. Mas maior prazer estar aqui, gente. Maravilha. Águeda, um dos destaques da gestão atual da cidade de Fortaleza é o Fortaleza Online.
Explica para a gente, por favor, como é que funciona e como é que agiliza processos, já que a gente, nesse primeiro bloco, vai tratar de tecnologia, gestão e desburocratização. Certo. Bom, o Fortaleza Online, ele nasceu, a gente está desde 2013, né, na gestão do prefeito Roberto Cláudio, a gente iniciou com ele. Minha primeira incursão no setor público, mas eu sou apaixonada pelo que eu faço. E a gente sempre teve essa demanda de como melhorar a aprovação de projetos na cidade. E o Fortaleza Online nasceu em 2015, mas ele realmente hoje ele atende 90% do licenciamento em Fortaleza. Ele é de forma imediata ou em até 30 minutos. É importante falar que a Secretaria de Urbanismo e Ambiente, ela é uma secretaria que tem como missão planejar e controlar o ambiente natural e o construído. Então, a gente trata do planejamento urbano e ambiental e do licenciamento também. Todos os licenciamentos da cidade praticamente estão inseridos no âmbito da secretaria. Ou seja, licença ambiental, alvará de construção, tudo isso é emitido de forma imediata. Nós temos 19 serviços gratuitos, que é imediato. Para quem é MEI também, ele é gratuito. Se quiser um alvará de construção, um alvará de funcionamento para o MEI, é gratuito. E os 30 minutos, quando a gente diz, é por conta da compensação bancária das taxas de alvarás e outras licenças. Nós não analisamos o processo. Na verdade, o Fortaleza Online ele tem duas premissas. A primeira, o processo é informativo. E a segunda premissa é que não há manipulação do sistema, ou seja, é o sistema e o contribuinte e o cidadão, que é o nosso cliente. E tem 6 valores: a credibilidade, a responsabilidade compartilhada, a transparência. Hoje nós temos aí, por conta do Fortaleza Online, um histórico lote a lote na cidade, ou seja, você pode, no seu vizinho, você pode verificar tudo que já foi emitido em Fortaleza para aquele lote. Além da agilidade, a inclusão, nossas licenças, em 2012, Fortaleza emitiu 1.200 licenças, entre alvarás de construção e licenças ambientais. Ano passado, nós emitimos quase 50 mil licenças. E isso não é leviano. Isso, na verdade, é a gente começar a conhecer a cidade, começar a conhecer as atividades da cidade, começar a conhecer quem é o nosso público-alvo, ou seja, quem é o nosso cidadão, para que a gente possa fazer política pública de qualidade, no que se refere a planejamento urbano e planejamento também da questão ambiental na nossa cidade. Então, Fortaleza Online é isso. A gente diz que é a Prefeitura de Fortaleza, a qualquer hora e em qualquer lugar com cidadão fortalezense. Maravilha, Agda, muito obrigado. Eu estou vendo que a Tassiana caiu aí a conexão, mas eu vou então passar aqui a pergunta para o Chucri, que a gente vai tocando aqui o tempo que ela entra de volta, tá? Bom, isso que você falou, Agda, você tem lá uma série de processos, é quase como uma super secretaria, né? Tem muita coisa que vocês concentram e essa visão assim, de desburocratizar é muito importante, porque também é uma forma de ajudar a diminuir esses impactos da pandemia, né? Quanto mais rápido as aprovações e licenças saírem, mais rápido acelera a atividade econômica e aí, enfim, tudo circula mais rápido. Como é que vocês estão, Chucri, no caso aí em São Paulo, usando a tecnologia para otimizar e digitalizar os processos também e gestão, né? Já que agora com esse momento a gente teve que fazer um intensivão aí de tecnologia e também como é que funciona o Aprova Rápido aí em São Paulo, que também é um mecanismo de agilizar as análises de processos. São 3 linhas aqui. Boa noite a todos primeiro, mas são 3 grandes linhas, Saulo, que a gente tem aqui em São Paulo com relação ao licenciamento. A primeira delas é a consolidação de base de dados. A gente tem o GeoSampa aqui, que é basicamente um portal georreferenciado com dados geoespaciais do município inteiro, que tem mais de 300 camadas que estão lá colocadas, e a maioria delas, quase todas, com acesso direto ao cidadão, com acesso direto do cidadão, que também serve como base, por exemplo, para expedir algumas licenças automaticamente. O chamado, vamos dizer assim, certidão de diretriz, aqui chama BDO, você hoje clicando lá no seu terreno, ou com o número de contribuinte, ou clicando no endereço, você consegue emitir esse boletim automaticamente pelo site. Na mesma linha, a segunda linha, que é de processos simplificados, que a gente chama, que foi um processo que são as construções menores, que são... Você não aprova mais com detalhe essas construções, é simplesmente um perímetro da construção, área construída, as informações muito básicas a respeito do que está sendo feito, e o Aprova Rápido, que é uma medida mais recente,
é uma medida que basicamente atende aos grandes projetos. A gente está falando de grandes incorporações, conjuntos residenciais, conjuntos comerciais, shopping centers, principalmente empreendimentos de maior complexidade, onde você tem prazo definido, onde passa por diversas secretarias, e você tem prazos definidos para que cada secretaria analise e dê retorno para esse empreendedor, no sentido do alvará, que é o que interessa para o empreendedor, o mais rápido possível. O que está sendo feito agora, só para complementar, que é onde nós queremos chegar, é justamente um balcão único, um balcão eletrônico para atendimento, que deve ser alguma coisa na linha do que a Águida falou. A Águida, pelo que eu entendi, está trabalhando na linha de processo simplificado, de autodeclaratório nos licenciamentos, que é onde São Paulo gostaria de chegar. A gente tem algumas dificuldades do ponto de vista legal, estamos trabalhando nisso. Então, o ponto que nós estamos indo agora até o final do ano é um balcão único eletrônico de licenciamento para tentar, nos mesmos moldes do Aprova Rápido, que qualquer projeto daqui de São Paulo tenha um prazo definido para aprovação e emissão dos alvarás e certidões necessários no início da obra. Excelente, Chucre, obrigado. Tassiana, você tinha caído aqui, eu estava priorizando as mulheres primeiro, viu? Mas eu aproveitei e passei a palavra para o Chucre. E aí vou aproveitar e perguntar, nós estamos falando da parte de tecnologia, de uso de tecnologia, de gestão e da parte de desburocratização. E aí eu queria lhe consultar o que é que a Prefeitura do Recife já caminhou nesse sentido, e vários incorporadores, hoje à tarde, mandando pergunta referente à descentralização do processo de aprovação aqui no Recife, né? Para melhorar a comunicação entre setores da Prefeitura durante os trâmites, entre Enlurb, SEMAN, Secretaria de Meio Ambiente, Finanças, etc. E aí, se você pudesse compartilhar um pouquinho com a gente do que é que já progrediu e o que é que poderia ser feito nesse sentido, seria ótimo. Ok, obrigada. Primeiro, boa noite, né? Boa noite, Saulo, Fernanda, Águida. Boa noite a todos. Obrigada, Saulo, por esse convite. É um prazer estar aqui, uma honra participar desse debate aí tão rico, né? E queria parabenizar a Molecular por essa iniciativa. Eu tenho assistido às lives e realmente tem sido incríveis. Foi uma excelente ideia. Obrigado. Como todo mundo traz um bem, vamos procurar o que é que de bom tem nesse isolamento, né? O que é que isso trouxe de bom e a gente viabilizar essas coisas boas. Mas, com relação à desburocratização, eu acho que o primeiro passo no sentido dessa desburocratização que a Prefeitura deu foi a implantação do alvará funcional, que é uma forma mais simples de analisar. Assim, a gente passou a evitar tantas idas e vindas de um processo para cumprir exigências, às vezes, irrelevantes. Exigências de desenho, né, que atrasavam o processo e não tinham muita importância até chegar à aprovação final. O outro grande passo foi no sentido do licenciamento 100% digital, que estamos na fase final de implantação, já com 80% dos processos já são digitais. Toda a tramitação do processo é feita dentro do sistema, não tem papel e não é necessário ter a presença, né, a presença pessoal, a menos que a pessoa queira e faz esse agendamento no portal de licenciamento. Esse portal também trouxe muita transparência para o que nós fazemos. Está lá toda a legislação, as memórias das reuniões, comissões, as aprovações especiais, tudo isso hoje está no portal, é transparente. Isso também ajudou muito a desburocratizar. Nessa época de quarentena, o licenciamento ele está funcionando e fluindo quase que normalmente. Nós só temos problemas nos processos que são ainda em meio físico, né? Mas, e até o final de julho, nós deveremos ter o ABIDSE já em meio digital. Com isso, a emissão de ABIDSE até de uma subunidade, ela vai ser automática, porque na hora que eu tenho um alvará funcional, eu não vou analisar internamente, e tenho um licenciamento digital que já me forneceu o ABIDSE da unidade principal, a subunidade, ela vai sair automaticamente, o próprio sistema pode emitir. Outro passo importante foi, no sentido da desburocratização, foi a regulamentação do molecular.
que possibilitou reformas futuras sem a necessidade, né, de novas licenças, de novas aprovações. Esse foi importantíssimo, com certeza. E essas ações de desburocratização possibilitaram uma redução muito significativa no tempo de resposta do município. Eu acho que em torno de 70% de melhora no tempo de resposta. Agora, com relação à descentralização das aprovações, de fato, a princípio, traz uma certa dificuldade, mas é nosso objetivo encontrar caminhos para que os sistemas que as análises possam acontecer paralelamente e, no final, a aprovação ocorra simultânea. Esta será a última etapa do nosso licenciamento 100% digital no município, né? Porque aí envolve os sistemas desenvolvidos em cada secretaria. Mas aí, no final, é cruzar esses sistemas e eles conversarem. Essa é a falha ainda do sistema, né? Que ele está ainda em fase de implantação. Muito obrigado, muito obrigado, Tassiana. Tá ótimo, é bom saber tantas novidades boas nas 3 cidades, né? E assim, cada uma tem sua técnica nova, seu mecanismo novo, mas caminhando numa linha parecida, né? A Águeda, a gente tinha conversado esta semana, e ela tinha me comentado que, assim, com a pandemia, passou a trabalhar remoto, né? A prefeitura toda, como todo mundo, e implementou várias coisas que isso deve permanecer, mesmo depois da pandemia, muita coisa de home office, né? Águeda, eu queria você compartilhar com a gente, por favor, um pouco dessa experiência que vocês estão tendo. O que é que vocês implantaram que pretendem continuar depois na gestão da prefeitura, remoto, e também falar um pouquinho sobre o painel de negócios urbanos, que você tinha me comentado. Tá bom. É o seguinte, o painel de negócios urbanos, ele é uma ferramenta de tomada de decisão, onde vocês estão escutando direitinho? Sim, estamos. Certo. Sim. Bom, o painel de negócios urbanos, ele é uma ferramenta de tomada de decisão para o setor público e para o empreendedor também. Ele é capitaneado por uma célula nossa, a Gerência de Negócios Urbanos. Nós temos hoje uma Gerência de Negócios Urbanos que trata de estudo de mercado. A gente entende que o poder público, ele também tem que fazer com que o cidadão, a gente possa gerar oportunidades, na verdade, de negócios na cidade. Então, o painel, quem tiver depois da live, pode acessar o canal urbanismo e meio ambiente.fortaleza.ce.gov.br e lá logo no menu tem o painel de negócios urbanos. O que é? Nós temos todos os negócios prospectados em Fortaleza de 2016 a 2020 por bairro, ou seja, eu sei quem prospectou colocar um salão de beleza no bairro da Aldeota por ano em Fortaleza e quantos foram prospectados. Sei também os efetivados. Sei também quem prospectou fazer algum prédio residencial, comercial em determinado bairro da cidade e quem construiu e quantos 1.000 metros quadrados cada bairro da cidade conseguiu consumiu, né? Cada bairro da cidade tem mais metros quadrados construídos, né? Então, isso é uma ferramenta de tomada de decisão para o empreendedor e para o poder público também, porque a gente verifica quais são os serviços que estão sendo prospectados em cada bairro, por que esses serviços não foram efetivados. Então, a gente acredita que cidade é negócio e cidade tem que gerar oportunidades. Oportunidades, quando a gente fala aqui, é a oportunidade de você ter um emprego, a oportunidade de você ter o seu próprio negócio, a oportunidade de ter a sua moradia, ou seja, um melhor lugar para viver. Com relação à questão ainda que você falou, Saulo, das tecnologias, a gente hoje aqui na cidade de Fortaleza, eu digo que a nossa secretaria hoje funcionaria todo mundo em casa, não precisaria de sede.
A gente hoje a gente funciona 100% virtual. Como eu falei, o Fortaleza Online, ele é qualquer porte de empreendimento. 90% do nosso licenciamento está nele. Os outros 10% são parcelamentos do solo, que a gente ainda não inseriu no Fortaleza Online, mas a gente tem o licenciamento digital. Esses são processos analisados, ou seja, para os serviços que não estão no Fortaleza Online, o nosso cliente, né, cidadão, ele entra também no nosso canal, no canal Urbanismo e Ambiente, tem lá o menu licenciamento. Ele pode seguir para o licenciamento do Fortaleza Online e pode entrar no licenciamento digital nos serviços que não são ofertados Fortaleza Online, parcelamento, desmembramento, desdobro, todos esses processos. A nossa pré-análise, a gente atende hoje também por meio de videoconferência, mensagem de texto ou telefone, ou seja, a gente não parou. E assim, a grande surpresa é perceber que a gente pode trabalhar de casa, a gente trabalha muito mais, mas a gente está atendendo o cidadão de casa dentro dessa pandemia. Então, é muito interessante a gente poder prestar esse serviço cidadão no momento em que o mundo mudou, nós não sabíamos que ele tinha mudado e ele fez com que a gente prestasse atenção nessa pandemia de tanta tecnologia que nós tínhamos, não sabíamos usar e agora a gente está usando. E nem sabíamos que ia nos adaptar tão rápido. Foi muito rápido. Em 2 meses a gente virou expert aí de videoconferência, de Zoom, de tudo. E é ótimo. E aí quem ganha é a economia, quem ganha é a velocidade nos processos. É muito bom. A gente com isso encerra aqui o primeiro bloco e aí vamos passar para o segundo bloco. Vamos falar das iniciativas urbanas que vocês estão tomando aí e fazendo em cada cidade e também um pouquinho das áreas comuns, públicas e privadas e como é que a gente pode ajudar a estimular nesse momento pós-pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia, né? Então, Chucra, eu vou começar com você. Vocês aí em São Paulo estão fazendo um projeto de aluguel social, né? E é uma coisa super legal que vocês estão pegando terrenos públicos e fazendo esse tipo de moradia com aluguel social subsidiado a quem não pode pagar aí um aluguel. E a gente até com a Molecular fizemos aí alguns estudos, né, para a Prefeitura de São Paulo e um deles, inclusive, é um retrofit. Então isso é uma excelente iniciativa que, enfim, devia ser espelhada aí para o Brasil todo, porque às vezes tem muitos prédios públicos sem utilização ou subutilizados que podem estar atendendo aí, servindo a população. Bom, como é que funciona esse projeto e como é que está o andamento dele, como é que está a previsão dele? Vamos lá, lembrando primeiro que eu estava secretário da Habitação até o começo do ano passado, então eu sempre atuei muito fortemente na área de habitação de interesse social especificamente. Como que foi feita a discussão, então, Saulo, que vocês participaram, inclusive nos ajudaram, a Molecular participou e ajudou a gente num modelo inovador lá de habitação de interesse social, que atenderia uma série de demandas que a gente não consegue quando você faz uma tipologia fixa, uma tipologia que fica ali definitiva sob o ponto de vista de demanda, de família, de indivíduo. Então, o projeto de vocês é muito inovador e vai ajudar a gente espera implantar esse projeto, viu, Saulo? De verdade, aqui na Prefeitura de São Paulo. Mas lembrar que... Vamos embora. Mas lembrar, Saulo, que a gente fez... São Paulo já tem um histórico, desde a gestão da Marta Suplicy, décadas atrás, de implantação de modelo de locação social, né? E aí a gente tem um parque de aproximadamente 1.000 unidades de locação social, com experiências muito distintas, experiências de alguns que são inclusive case de estudo aqui de universidade, vem gente do mundo inteiro conhecer, no caso da Vila dos Idosos, e outros casos que é um caso assim de pôr todo mundo na cadeia por absoluta falta de gestão, capacidade de gestão, nós perdemos o controle de alguns desses empreendimentos. Então nós fizemos um modelo novo agora, nós nos debruçamos sobre isso no primeiro ano da administração, dessa administração especificamente, baseado, é claro, em informações de outros governos que passaram e que têm discutido isso aqui no município, onde a gente está fazendo basicamente 2 grandes eixos. Um que é a alocação social de parque público, que são edifícios já de propriedade da Coab ou da Secretaria da Habitação, que são retrofitados, ou terrenos onde são feitas novas construções, destinadas especificamente a faixas de renda, especialmente as mais baixas, é óbvio, faixa 1, pessoas que não têm acesso ao mercado imobiliário, a financiamento especialmente, e também para públicos específicos. Aqui a gente tem experiências muito exitosas
de empreendimentos para idosos, empreendimentos para famílias, para pessoas para determinados nichos de população em situação de rua. Nós fizemos recentemente um modelo de locação social para a população em situação de rua, que é um sucesso também. A gente está levantando agora, vai publicar os primeiros dados a respeito dessa experiência. E um segundo eixo, que é o nosso parque de locação social com parque privado, que são basicamente formados por chamamentos que você faz para iniciativa privada para disponibilizar unidades ou edifícios, normalmente são edifícios inteiros, para locação do município, com alto grau de subsídio do município, para disponibilizar isso para famílias de baixa renda. São modelos que a gente está testando agora, o parque privado, e que a gente tem muita esperança que seja mais uma ferramenta para a redução do déficit habitacional aqui no município, que a gente está falando aqui no caso nosso de por volta de 500 mil unidades de déficit habitacional, segundo os últimos levantamentos que nós fizemos. Então, eu acho que se soma a PPP, se soma a produção pública pura, com financiamento público, nesse objetivo da gente reduzir déficit habitacional aqui na cidade. Eu acho que é um pouco essa a intenção e a lógica do programa que nós estamos estabelecendo aqui no município. Muito bom, Chupi. Obrigado. Isso, eu não sei se vocês, Tassiana e Águida, se vem possibilidade de fazer um intercâmbio aí de boas práticas, né? Vocês se inspiram nisso de alguma forma? Verdade. Não sei se os municípios se comunicam, existe um fórum que os municípios trocam esse tipo de experiência, ou isso é uma coisa mais orgânica mesmo? Eu acho que é mais orgânica mesmo. É orgânica. Não, foi não. Uhum. A CEBIC bem que tentou montar esse fórum. A gente tem uso de meio ambiente, secretários de meio ambiente, mais de desenvolvimento urbano, licenciamento. As secretarias são muito diversas, né? O Saulo, existem iniciativas específicas de entidades do Lincoln Institute, de vários outros institutos, fundações que fazem encontros bastante frequentes, principalmente na área de desenvolvimento urbano, e é ali que todo mundo se encontra e costuma discutir, aí, trocar experiências a respeito da tecnologia ou da legislação que está sendo aplicada, os instrumentos urbanísticos aplicados em cada uma das cidades aqui, pelo menos das grandes cidades do Brasil. Legal, às vezes você pega uma ideia boa que já está pronta, né, funcionando, e aprender com o que não deu certo também, enfim, muito legal. Muitas vezes. Obrigado, Chupi. Águida, vocês lá em Fortaleza, vocês têm estimulado bastante, por exemplo, uma outra prática muito boa para as cidades, que é o retrofit. Como é que vocês estão fazendo isso? Explica para a gente, por favor. Foi agora no Código da Cidade, a gente reformulou nosso Código de Obras e Posturas, que era de 1981, e somente em 2019 a gente conseguiu revisar. Mas a revisão é assim, a gente tem que sempre criar uma lei para poder fazer com que leis ruins que não agregam, na verdade, as oportunidades da cidade, elas possam deixar de existir. Então, o nosso Código de Obras e Posturas, que a gente chama de Código da Cidade, ele é um compêndio, mas de uma forma muito mais orientativa, deixando que a cidade se regule, a gente só orientando como deve ser. E o retrofit, ele segue essa métrica também. O retrofit, ele não é só de fachada. Na verdade, quando a gente vai falar do retrofit, a gente entende que é uma renovação dos usos, principalmente nos centros da cidade, que eles precisam ser renovados, como o Fernando falou. E aí, você tem um prédio inteiro, num centro que por exemplo, eram salas comerciais. A gente só pede um certificado de inspeção predial e a pessoa fazer o upload do projeto no sistema e dizer qual vai ser o uso para a gente cadastrar na nossa base de dados. Mas não há viabilidade locacional, não há nenhum impedimento, justamente porque a gente quer que o retrofit seja algo interessante que gere novas oportunidades, principalmente de habitação na cidade. E aí, a gente tem um bairro aqui, o Meireles e Aldeota. Na década de 80 e 90, a legislação só podia apartamentos de até 11 andares. O que acontece? Você tem apartamentos de 1 por andar, 200 metros quadrados, 250 metros quadrados, 11 andares, uma área de lazer grande, porque geralmente eram pessoas de poder aquisitivo bem elevado que moravam nesse edifício, que se mudaram. Às vezes o edifício hoje tem 8 apartamentos ocupados, 3 desocupados ou até mais.
coloca-se para alugar. Geralmente, às vezes, o aluguel é muito mais barato do que o próprio condomínio que essa pessoa tem que pagar. Ou seja, você está gerando áreas futuras na cidade, áreas desinteressantes, né? Você desagrega valor à cidade com esse empreendimento. Qual é a nossa percepção? É que ele pode ser retrofitado através da implantação de uma unidade modulada. Vamos dar aqui o exemplo que é o Molar Engolá, né? Na verdade, eu posso pegar esse apartamento de 200 metros quadrados, o empreendedor compra o edifício, retrofita esse edifício, transforma esses 200 metros quadrados em 5 unidades de 40 ou 4 unidades de 50. Então, a gente dá essa possibilidade aqui com o retrofit. São poucos empreendimentos ainda, nós tivemos aqui a crise imobiliária no Brasil inteiro, né? A gente tem 2 empreendimentos já retrofitados, com a autorização já expedida, não são no centro, infelizmente, mas aqui é um canal para que a gente possa dizer que venham investir em Fortaleza. A gente tem instrumentos interessantes, principalmente esse do retrofit, que a gente precisa remodelar o nosso centro, ocupar o nosso centro com pessoas diuturnamente, né? De manhã ele é ocupado, de noite não, porque falta habitação. Obrigado, Águida. Você deixa... Deixa eu ver se volta aqui. Estão me ouvindo ou não? A gente escuta, mas só não está te vendo. Tá. É que entrou uma ligação aqui, desculpem. Eu digo, esse canal, a gente está no horário de pico, e aí tem poucas pessoas na sala, só que tá todo mundo assistindo isso depois. A que a gente fez na segunda-feira já está com quase 600 visualizações. E todas as do Pandebuild em Somália estão com quase 5.000. E é bom porque as pessoas que estão vendo são pessoas do setor, são pessoas que se interessam. Claro. Então, esse tipo de... Tudo isso que a gente está falando aqui é valioso porque isso vai ser... além de ser eternizado, né, porque vai ficar lá tanto aqui na página do YouTube quanto no site, vai ficar à disposição do mercado. E a proposta do Pandebuild é exatamente essa. E a gente está aqui fazendo esse esquenta, mas a gente vai entrar agora na parte assim, direta do que a gente pode fazer pela pandemia e por esse momento pós-pandemia, e vamos materializar isso nesse prédio conceito que é o Pandebuild. E aí, na sequência, nós vamos começar a tratar a Pandecity. E aí vocês três já estão mais do que convidados para a gente fazer uma outra rodada dessa. Eu prometo não mandar mais tanta mensagem falando sobre as perguntas, mas é rica essa troca de experiência e essa preocupação da cidade de estar valorizando edificações que não estavam agregando valor para a cidade, é fundamental. E aí eu queria comentar um case aqui que eu acho que vale a pena a gente tentar trazer, não sei, em função do fuso horário e mesmo dos acessos, que é do projeto da Coreia do Sul, da Prefeitura da Coreia do Sul, chamado Sharing City Project. E eles têm como se fosse uma secretaria de compartilhamento. Então, eles mapeiam as famílias que já estão com os filhos crescidos e saíram de casa, e aquela área ali já não está mais sendo utilizada da forma que poderia na cidade. E está ocupando um espaço importante na cidade. E aí eles fazem um cadastro dessas famílias e depois vem uma forma de como essas famílias podem reutilizar aquele espaço. Então isso é uma iniciativa que eu acho que é interessante. Bom, eu não estou vendo minha imagem, eu estava voltando aqui. Eu vou fazer aqui a próxima pergunta, depois eu entro e saio, e você pode ficar respondendo aqui, que eu vou consertar aqui esse acesso. Mas vamos lá. Tassiana, a gente vinha conversando, e muitas coisas que foram produzidas de conteúdo nas outras lives, tem apontado aí para pontos convergentes, né? E tem convergido em muitas coisas, as opiniões, mesmo em lives diferentes, e pessoas que não se conhecem. E aí, um dos pontos foi a questão da clausura de higienização na entrada dos edifícios e também dos delivery rooms, para absorver aí a parte de entregas, refrigerada, natural e tal. Como é que você enxerga, por exemplo, que a prefeitura poderia otimizar essas áreas? Eu digo, de repente, a gente prevê um desconto de solo natural desses equipamentos, ou ficar fora do coeficiente, no caso da lei dos 12 bairros, que conta qualquer área construída, ou permitir zerar os afastamentos desse tipo de equipamento. Como é que a gente poderia
ter esse tipo de estímulo para acomodar essas áreas daqui para frente? Bem, eu imagino que na legislação atual do Recife, né, a gente já verifica que tem grande estímulo para a construção dessas áreas de lazer e áreas de estacionamento, considerando que as áreas privativas apenas são computadas no coeficiente construtivo. E toda essa área aí de lazer e estacionamento, elas estão fora do coeficiente que limita a construção. Mas essas clausuras de higienização, que é para receber as entregas dos deliveries, né, elas poderão fazer parte da guarita. Eu imagino que elas têm que estar lá pertinho do porteiro para receber diretamente. E a gente pode rever a concepção dessas guaritas a fim de viabilizar essa recepção e guarda de produtos da entrega a domicílio, inclusive com equipamento de refrigeração, né? Eu vi em alguma das lives que o comentário de que muitas vezes o produto é refrigerado e ele precisa esperar um certo tempo, porque o proprietário não chegou ainda, e deveria, nesta área, se pensar num equipamento de refrigeração, o que vai exigir uma área maior. Então, eu imagino que a gente possa repensar as nossas guaritas, deixando uma área para essa clausura de higienização e recepção de produtos. A guarita, no Recife, ela pode ter o afastamento nulo, ela não entra na área do ponto de área construída também. Como você falou, na ARU, ela é computada, mas a gente pode rever essa posição diante dessa necessidade, né? E hoje a guarita tem o complicador da área máxima, então ela precisaria ser revista para poder abrigar também essa clausura. Já com relação ao solo natural, Recife tem muito problema de drenagem, então acho que não devemos descontar essa área de higienização da área de solo natural, né? Isso busca outra maneira aí de não... Também ela não é tão grande assim que inviabilize um solo natural, não é verdade? Uhum. Mas a gente precisa, de fato, repensar em todos esses novos hábitos que estão surgindo. Sem dúvida. Esse é o nosso papel aqui. É verdade. Isso. Obrigado, Tassiana. O Chucre, não sei se você teve a oportunidade de assistir a live 4 que a gente fez, que a gente trouxe os arquitetos aí de fora. Teve o Maurício Duarte lá da Dinamarca, da Gel Architects, teve a Margarida Caldeira da Broad Melia e teve o Andrew George da Plus Urbia lá nos Estados Unidos, na Flórida. E aí o Maurício, ele citou uma série de exemplos de como o urbanismo da cidade de Copenhague, que é exemplo para o mundo todo, de como esses espaços abertos, as áreas verdes, o estímulo do uso de bicicleta e tal, ajudaram a minimizar os efeitos do Covid por lá. E aí, o que é que São Paulo, que é a maior cidade do país, da América Latina, né? E o que é que a cidade, o que é que vocês estão fazendo e o que é que vocês podem fazer nesse sentido, não só pelos espaços públicos, mas para estimular as áreas comuns dos edifícios? Saulo, acho que a primeira boa notícia, acho que para o cidadão aqui de São Paulo especialmente, é que um dos únicos recursos que o prefeito não contingenciou são justamente os relativos à mobilidade ativa. A parte de calçadas, a gente fez agora um plano emergencial de calçadas, que é 1,5 milhão de metros quadrados de calçadas que estão sendo requalificadas aqui no município. A gente está falando de requalificação e também de alargamento de calçadas em vias, avançando no espaço de vagas de automóveis, em vias onde tem uma circulação muito grande de pedestres, especialmente áreas comerciais ou que tenham interesse turístico e outras características similares. E também nas ciclovias. O plano de cicloviário do município, que foi apresentado, aprovado agora, não teve nenhum tipo de corte sob o ponto de vista orçamentário, que a gente está fazendo a requalificação de quase 400 quilômetros de ciclovias existentes aqui no município, a interligação entre elas, que era um problema que a gente tinha crônico aqui de ciclovias que não se comunicavam, sob o ponto de vista, elas acabavam num determinado ponto e não se interligavam com outras, e também na criação de outras ciclovias, novas ciclovias aqui na região. Essa questão da mobilidade, acho que está cada vez mais na pauta de todas as grandes cidades, tenho certeza que a Águida, a Tassiana,
estão tratando dessa questão também fortemente. E a gente está fazendo intervenções também aqui. Se você pensar na área que tem maior circulação de pessoas, especialmente pedestres, que é aqui o centro de São Paulo, só para a gente ter uma ideia do que eu estou falando, por dia se deslocam, fora a população residente, mais de 2 milhões de pessoas para o centro de São Paulo, que vêm aqui, que circulam pelo centro de comércio popular, por equipamentos culturais, de gastronomia, e por trabalho. O motivo trabalho é o grande motivo de deslocamento, especialmente serviços aqui na região central. Então, nós terminamos um projeto de requalificação de todas as calçadas aqui, o chamado calçadão, chamados calçadões, vai ter uma requalificação do seu ponto de vista de piso, do seu ponto de vista de iluminação e de mobiliário urbano, que a gente acha que pode também ajudar no incentivo e nas atividades comerciais, principalmente no período noturno. O grande problema aqui de São Paulo, isso é uma característica comum de cidades que têm centros históricos ou centros mais antigos, é que ela, durante o dia, tem milhões de pessoas circulando e à noite fica um deserto praticamente urbano pela baixíssima quantidade de residências que tem aqui. Pouquíssimas famílias residem de fato aqui. Tem muitas atividades comerciais, de serviços e não tem residências, que é uma preocupação nossa através do incentivo que a gente está fazendo. Por exemplo, a Águida estava falando de retrofit. No PIO, que é um projeto de intervenção urbana, que é uma estratégia, é como se fosse um zoneamento, um plano diretor específico para um território determinado, que você aplica ferramentas exclusivas para aquele território. Aqui no centro, o foco retrofit é muito forte. Então, a gente está fazendo, por exemplo, bônus, que a pessoa, retrofitando o edifício, ele ganha bônus, ou seja, ele deixa de pagar outorga em outros espaços da cidade, ele recebe esse bônus para poder se utilizar na edificação em outros locais do município, para dar um exemplo. Mas voltando para a questão de mobilidade, talvez o melhor exemplo que a gente está tendo aqui de investimento nessa área é o chamado do Vale do Anhangabaú, que eu acho que todo mundo já viu nas diretas, em shows, que era um espaço aqui, um projeto, inclusive, do GEL, você citou aqui, que foi coordenado pelo escritório do GEL entre 2013 e 2015, estava na prateleira esse projeto, nós reativamos, ele deve ser entregue agora no segundo semestre, é um projeto que vale a pena ver, é um projeto, de fato, de requalificação de espaços, de permanência de pedestres e de circulação de pedestres, que deve funcionar como uma cunha importante nesse processo que a gente está tentando de requalificação do Centro Histórico de São Paulo. Maravilha, Chucri. Eu vou aproveitar que você está aí com a palavra e já vou fazer a primeira pergunta do terceiro bloco, tá? Já que a gente está falando aí de mobilidade, que tem tudo a ver com densidade e estacionamento, que é o tema que a gente vai abordar aqui nesse terceiro bloco, tá? Então, bom, o Andrew, que eu acabei de comentar, aqui da Plus Urban, lá dos Estados Unidos, ele estava comentando conosco que a densidade, isso aí não é novidade para ninguém, que a densidade muitas vezes é vista como uma vilã, né? E aí ele estava comentando o que aconteceu lá em Nova York, por exemplo, que teve um alto índice de contaminação, e algumas pessoas, na visão dele, ele defende isso e explica e comprova que não é por causa disso, pondo a culpa da contaminação na densidade. E quando, na verdade, com a densidade, você consegue ter um controle muito maior para cuidar das pessoas, porque os pontos de encontros são facilmente... como é que se diz? Você consegue instalar equipamentos preventivos, tipo elevadores e coisas desse tipo. E aí, uma coisa que ele falou, disse que era para a gente tomar cuidado, que é não confundir a densidade construtiva com a densidade populacional. Porque a densidade populacional é o que proporciona a infraestrutura de comércio e serviços que as pessoas tanto desejam e que faz valorizar a cidade e criar essas regiões como o Itaim, em São Paulo, o Meireles, aí em Fortaleza, o Bairro da Jaqueira aqui em Recife, Boa Viagem também. Então a gente tem que saber dosar isso, calibrar isso. Em São Paulo, né, com uma cidade desse tamanho, como é que vocês têm calibrado essa densidade para poder conciliar essas questões nesse contexto de uma cidade desse tamanho, enfim, uma megalópole aí, a maior da América Latina? Sob o ponto de vista estratégico, Saulo, depois do plano diretor de 2015, feito na gestão anterior, ficou essa lição de casa para essa gestão, que são os PIOs. PIO é um projeto de intervenção urbana que tem, como eu disse, eu falei do centro agora há pouco, ele desenvolve estratégias e regras específicas em determinados territórios. Então,
Territórios industriais que não cumprem mais essa função, você acaba mudando o zonamento, adequando, mudando a densidade, gabarito, para dar incentivos para que aquela área seja utilizada de uma maneira mais adequada, do seu ponto de vista urbano, do seu ponto de vista de cidade. No centro, retrofit e adensamento de unidades que estão sendo subutilizadas ou estão desocupadas e assim por diante. Então, a lição de casa, do seu ponto de vista estratégico, são esses planos de intervenção urbana que foram todos feitos, já estão na Câmara dos Vereadores para votação. A questão da densidade, falando ainda de uma maneira mais genérica, era uma questão que estava ultrapassada. Se a gente pensar aqui, a Águida, a Tassiana, todos os arquitetos, essa questão já tinha sido ultrapassada, era praticamente um consenso. Se você pegar nos últimos anos, todos os grandes urbanistas, o conceito que eles se utilizam sempre é de cidade compacta, inclusiva, segura, resiliente, sustentável, são conceitos que foram se consolidando, e com a questão da pandemia, ela passou a ser, de uma certa forma, questionada, ou você começa a ouvir um certo ruído nesse conceito, à medida que se diz que serão necessárias, será necessário, o mercado deve começar a oferecer produtos nessa linha, produtos maiores, residências maiores, residência ao invés de apartamento, apartamento maior ao invés do compacto e assim por diante. O que seria um problema, se você pensar, esse foi o modelo que gerou algumas aberrações sobre o ponto de vista urbano, que é uma região metropolitana de São Paulo, que tem 39 municípios conurbados, numa área de 20 milhões de habitantes, com grandes distâncias a serem percorridas. O custo de mobilidade de infraestrutura para o poder público é brutal, é uma coisa absolutamente desproporcional, é desumano uma pessoa ter que entrar no transporte público e ficar durante 2 horas se deslocando até o local onde tem trabalho e depois mais 2 horas no final do dia para retornar para a sua residência. Então, existe essa preocupação, sim, da gente, de uma certa maneira, não levar em consideração isso. Os PIOs são exatamente isso. Nós identificamos todas as partes, todos os territórios, onde você percebe que pode haver uma maior densidade. O plano diretor estabeleceu claramente aqui o aumento de densidade nos eixos de transporte ou próximo de estações, qualquer tipo de sistema de transporte de média e alta capacidade, resumindo, através da redução do tamanho das unidades e da redução também no número de vagas. Em tese, você reforça ou você não sobrecarrega as vias, privilegiando o transporte público e também coloca mais pessoas próximas desses eixos. A lógica e o conceito, na minha opinião, estão corretas, mas está gerando distorções gravíssimas aqui no município de São Paulo, à medida que você está criando uma super oferta. O mercado reclama disso, isso é uma guerra aqui no município de São Paulo com o setor produtivo, porque nós estamos criando um número muito grande de unidades compactas e ultracompactas nesses eixos, o que é muito superior à demanda existente no município. Para quem lembra, para quem viveu aqui a crise mais de uma década atrás já, dos flats, vai lembrar do que eu estou falando. Houve uma superprodução de flats, foi um produto imobiliário que na época teve uma grande demanda, que acabou gerando a quebra de uma série de empresas, inclusive a perda de economia de uma série de pessoas que adquiriram esse tipo de imóvel no sentido de acreditar que aquilo era um grande investimento. Então, o que nós estamos fazendo agora, a partir do ano que vem, é possível fazer essa revisão também dos conceitos do plano diretor, sem mudar o conceito geral de adensamento, rever essas questões que limitam, na nossa opinião, fortemente o tamanho das unidades nesses locais, gerando aí sim uma distorção no mercado. Então, como cumprir, aí o ponto de equilíbrio que a gente tem que achar, como cumprir essa diretriz que está correta, sem interferir de maneira inadequada, na minha opinião, na demanda e no mercado, que isso afeta diretamente o interesse maior do município. Acho que a Águida falou isso, que é gerar negócio, trazer investimento para a cidade, adensar esses pontos que são onde existe maior infraestrutura aqui no município. Obrigado, Chucre. Eu vou até antecipar aqui uma pergunta, já que você tocou nesse ponto, e até para a Tassiana e Águida também ficarem aqui na mesma página disso que o Chucre está falando. E isso foi uma coisa que a gente viveu bem de perto, né, Chucre, ao longo desses últimos anos, e várias reuniões discutindo isso. O que é que acontece? Existem nos corredores uma relação direta entre a quantidade de vagas e o tamanho de unidades por apartamento, né, por unidade.
Então, a chamada acontece? cota mínima e cota máxima, que a gente faz, que limita, de uma certa maneira, ou determina o número de unidades naquele terreno, é proporcional à área do terreno. E aí, isso faz com que, por exemplo, o incorporador tenha que definir o produto que vai fazer de acordo com a quantidade máxima de vagas que pode ter. Então, em São Paulo, não tem assim, a quantidade mínima, é a quantidade máxima. E aí, a Molecular tem estudos em São Paulo assim, de edifícios que tem 0 vaga de estacionamento. Mas, quando tem nos corredores, um incorporador quer fazer, por exemplo, um apartamento de 4 suítes, comercialmente, o mercado demanda 3, 4 vagas de estacionamento para um produto daquele. Só que aí, dependendo da região, nos corredores, aí ele só pode ter uma vaga ou 2 vagas. E isso não é compatível comercialmente. É o que o incorporador faz. Ele pega o prédio, ele faz o produto que ele acredita, que são os 4 suítes, e ele pega uma parte do prédio e coloca um monte de apartamentos compactos, só para aumentar a relação de unidades e ele ter as vagas para poder anexar as vagas, não ao pequenininho, mas ao produto que ele queria fazer. Ou seja, ele meio que está sendo obrigado a fazer um patinho feio ali, colado no produto que ele quer, só para atender uma distorção do plano. E aí o que a gente defende, esse tempo todo a gente vem conversando lá com o Chucre, na época com a Heloísa Proença também, é que, no caso do Molecular, a densidade desejada pelo plano diretor, ela vai ser atingida, só que de uma forma mais lenta, porque se você vai morar num 4 suíte, e à medida que a vida acontece, você pode ir expurgando o espaço ocioso da sua casa, destacando módulos e permitindo que outras pessoas vivam naquele lugar, ele está aumentando a densidade, só que de uma forma mais lenta, entendeu? Então é isso que a gente discute, mas tem um engessamento aí, uma janela, né, Chuc, para poder regularizar isso, né? É a diferença entre você incentivar e determinar o produto. O que a gente está fazendo com a legislação vigente é determinar o produto e não incentivar um produto que que os estudos mostrem que ele é adequado para aquele espaço. Essa é a questão. Você resumiu muito bem a questão. Acho que é um problema para ser debatido agora a partir de 2021 com as possibilidades que se abrem de revisão do plano diretor. Estou na contagem regressiva aqui. Vamos embora, eu também. Vamos lá. Obrigado, amigo. Ô, Águida, vocês estão fazendo um trabalho, você me comentou, com o Tomás Assunção da Urban Systems, que é nosso Plan Builder aqui também da live número 5, que você falou de um mapeamento da cidade, e que o Tomás está fazendo isso, buscando as centralidades. Aí eu queria te perguntar como é que é esse trabalho, qual é o objetivo da cidade com esse trabalho, e, na sua opinião, como é que o município deve agir sobre esse tema? Tá. Eu vou começar falando de algo que você tocou aí junto com o Fernando, mas que muito me aflige, tem a ver com o trabalho do Tomás. Parâmetro urbanístico, número de vagas, nada disso mede a qualidade de uma cidade. Então, o que mede a qualidade da cidade é aquela cidade que a gente pode gerar de oportunidade para o cidadão, dele morar, dele utilizar bem a cidade. Então, eu não acredito. Fortaleza tem um plano diretor de 2009, está passando por uma revisão, mas é uma revisão que, na verdade, isso a gente acaba colocando pontos, mas que isso vai ser discutido, tem toda uma participação, mas nós temos 8 parâmetros urbanísticos hoje na cidade, e erroneamente colocados no plano diretor. O plano diretor é uma lei de diretrizes para a cidade, de crescimento para a cidade. Isso tudo é lei de uso e ocupação do solo. Então, é isso mesmo. Uma das leis mais importantes e que não podem restringir o acesso à cidade para qualquer cidadão, seja ele o grande empreendedor, seja ele a pessoa que quer construir a casinha ou quer colocar o seu primeiro negócio. Então, eu defendo, e assim, nos meus estudos, que a gente tenha 3 instrumentos, 3 parâmetros urbanísticos. Índice de aproveitamento, porque você mede densidade, densidade é como remédio, você tem que equilibrar, índice básico, índice máximo, índice básico, o índice unitário. Não sei, aí em São Paulo a gente sabe que é unitário, básico, mas talvez acho que a cidade tem vários valores e a gente não precisa partir de um índice básico unitário. Taxa de permeabilidade, que é um outro, ou seja, índice de aproveitamento, taxa de permeabilidade e calçada. Gabarito, número de vagas, e aí eu vou inserir aqui o estudo do Tomás.
a gente está fazendo um estudo, na verdade, é uma pesquisa origem e destino. Ou seja, a gente hoje está conhecendo pelo painel de negócios urbanos, está conhecendo onde as pessoas querem investir na cidade, prospecção e efetivação de negócios, tanto imobiliários quanto negócios, as demais atividades econômicas. Mas a gente precisa conhecer quem é o nosso cidadão, quem é o nosso público-alvo, para onde que ele quer ir, né? Para onde ele trabalha, quais são os modais que ele utiliza. Então, a pesquisa está sendo feita, uma pesquisa origem e destino, que somada a essa camada de prospecções e negócios efetivados, eu vou ter as centralidades da cidade, eu vou saber para onde esse cidadão quer ir, eu vou poder regulamentar menos a cidade, porque eu só acredito que tem que ser menos leis, menos regras e mais cidade. Quem faz a cidade é o cidadão, então a gente não precisa restringir o ir e vir dele, porque a legislação urbanística, até hoje no Brasil, isso é um resquício da década de 70 e 80, ela só faz restringir o cidadão. Fachada ativa. Fachada ativa é ótimo. Para que eu regulamentar a fachada ativa? A fachada ativa, e para que dar benefícios para quem faz fachada ativa? Aqui em Fortaleza a gente fez isso. Regulamentou, dá benefícios, mas para quê? Quem tem que resolver que se tem fachada ativa é o público-alvo que vai comprar um empreendimento do Saulo, ou o público-alvo que quer morar em determinado bairro. E outra coisa, não adianta eu ter a fachada ativa, como acontece em algumas áreas aqui em Fortaleza, se a minha lei de uso não permite que determinados usos vão ocupar aquele negócio, aquela atividade comercial. Ou seja, na verdade, a tendência, se eu não tiver uma lei de uso interessante, que permita aquela fachada ativa funcionar, eu vou ter o quê? Uma área vazia na frente de um prédio comercial que vai me degradar o entorno. Então, a gente tem que defender essa união, na verdade, que é em prol do cidadão. Essa melhoria das nossas legislações de uso e também de ocupação do solo, com menos parâmetros, com mais... Não é ser permissivo, é fazer com que o cidadão o público-alvo da cidade tenha acesso a uma legislação simples, acessível e que não interfira negativamente na vida dele. Por exemplo, nesse estudo Origem e Destino, a gente agora tem uma nova variável pós-pandemia. São das pessoas, não é que elas vão querer trocar de modal, deixar o carro para andar de ônibus, ou andar de metrô, ou andar de VLT. São aquelas pessoas que não vão precisar de um modal. O home office chegou para ficar. Então, eu vou precisar usar o meu carro uma vez ou duas por semana, ou algum outro transporte, mas vai ter essa variável, a variável que a tecnologia nos permite, né? Então, a Urban Systems está fazendo esse estudo, Origem e Destino, a gente vai conhecer os interesses desse cidadão dentro da cidade, para onde é que eles vão, de onde é que eles partem, fazendo com que a gente possa juntar, né, a camada de atividades prospectadas e efetivadas na cidade, para a gente saber qual é o retrato da nossa cidade. Enfim, eu misturei um monte de coisa, mas acho que foi por aí. Foi legal. Foi super completo, deu para dar um panorama muito bom. Eu ia aproveitar, Tassiana, e ele perguntar em relação a esse tema de estacionamento, se você controla, se você restringe, como está a legislação hoje da cidade de Recife, e se não tiver do jeito que você acredita que deveria ser, como você acredita que deveria ser? Sim, só concordando aí com o Fernando e Águeda, que realmente boas soluções precisam ser incentivadas e não determinadas e impostas, porque quando ela é imposta, muitas vezes ela não funciona, em vez de ser uma boa alternativa, ela passa a ser uma péssima alternativa. Não adianta você impor não sei quantas unidades pequenininhas lá em determinada área, se não vai ter mercado para isso, não é verdade? E aí, com relação à exigência de vagas de estacionamento, né, eu entendo que hoje o carro ele não precisa ser estimulado. Se a gente trouxer novos modais para a cidade, um bom transporte público, ciclovias, a gente vai se desligando um pouco mais do carro. Mas no Recife, essas áreas destinadas a estacionamento, como eu falei no início,
elas não entram no cálculo da área construída obrigatória, permitida. E aí é preciso limitar o número máximo de vagas para controlar um pouco o potencial construtivo. Mas o número mínimo de vagas, eu acho que não faz sentido a gente exigir. A nossa lei, atualmente, é assim, ela define um número mínimo de vagas por empreendimento, mas é uma lei de 96, né, que precisa urgentemente ser revista, e a gente deve deixar o mercado decidir o número mínimo de vagas. Pode ser que o que ele está ali instalando não precise de ofertar estacionamento e funcione muito bem sem o carro. Não faz muito sentido. Eu acho que a legislação urbanística, como bem falou a Águida, tem que ser mais genérica, né? Deixar a cidade fluir e apenas criar assim, o que é que realmente a cidade não pode conviver, né? O que é que não deve ser permitido, mas não criar tanta filigrana, tanta legislação complicada, principalmente dentro de um plano diretor. Maravilha, Tassiana. Obrigado. Eu acho que esse negócio de deixar o mercado decidir é tudo. Não é? Ninguém vai fazer um imóvel com menos vaga do que o mercado está disposto a comprar, e você também não precisa onerar um produto que é uma vaga de estacionamento, principalmente nas unidades menores, pesa muito, né? Eu acho que isso aí realmente é um avanço fantástico. Bom, e vão ficar áreas ociosas. Encerrando aqui. Pois é. Vamos encerrando aqui esse último o terceiro bloco, e vamos partir para o quarto e último bloco, que são os interiores da residência, né? Então, vamos lá, vou começar com a Águida aqui novamente, e a gente está falando o seguinte: qual é o papel que você acredita, Águida, que a cidade deve desempenhar em relação aos aspectos legais e estímulos para ter uma melhor relação entre economia e qualidade de vida nas cidades? E se você acredita que o município deve interferir no interior das unidades, especificamente sobre esses novos usos que vêm sendo mais desejados por causa da quarentena. Estou me referindo a varanda gourmet, área para higienização, exercícios dentro de casa e home office. Eu assisti uma live aí do meu amigo Paulo Angelim, aí de Fortaleza, e ele reuniu os 5 ou 6 principais arquitetos de Fortaleza, e entre eles estava aí o meu também amigo Fabiano Salles. E ele deu uma sugestão na live, eu não sei se você estava assistindo também, imagino que sim, porque Fortaleza tem um benefício de sacada de 1,5 m. Né? Você pode fazer uma sacada em torno de todo o prédio e isso não é computável. E aí, como a varanda principalmente tem ganho mais protagonismo, é o que todo mundo está falando, para absorver esses novos equipamentos, se esse benefício não poderia ser estendido para a varanda e até de uma forma mais contundente, além do 1,05 lá. Quer que você vê chance disso acontecer? Eu rezo, né? Eu oro, porque assim, a gente tem os estudos, nós temos os estudos, na verdade, na secretaria, realmente a gente realiza muito desses estudos de uso e ocupação do solo, permissividade de ambientes e tudo, mas a legislação é um contexto, né? A comunidade, tem a participação, tem as pessoas que pensam diferente, então a gente sempre tem que acabar num consenso. Mas quando você pergunta essa questão dos estímulos legais, né, acho que a gente sempre tem que estimular. Aqui no caso de Fortaleza, a gente criou as zonas especiais, isso elas já funcionam desde 2017, zonas especiais de dinamização urbanística e socioeconômica. São as ZEDUs. A gente diz que são zonas de explosões de oportunidade, elas ocupam 12% do território, mas hoje concentram 30% das atividades econômicas. Só que nessas EDUs, a gente tem flexibilização de parâmetros urbanísticos para residências, ou seja, você linka flexibilização de uso e ocupação do solo para atividades econômicas, residências, a gente tem incentivos fiscais de IPTU, ISS e TBI para essas atividades. Além disso, ou seja, a gente está falando de planejamento urbano, a gente está falando de incentivo fiscal e também desenvolvimento econômico, porque nessas zonas o horário de funcionamento do comércio ele é permitido 24 horas por dia. Então, você cria essas zonas de oportunidades ao longo da BR-116, anel viário, estou falando de áreas mais periféricas da cidade, mas o centro da cidade, uma parte da Aldeota e o Meireles, o nosso distrito de saúde, que é o bairro Rodolfo Teófilo,
Enfim, são áreas vocacionadas que nós estudamos e a gente faz com que essa relação da economia ela melhore a qualidade de vida da cidade. E aí eu vou defender outra questão, que é a união do ambiente natural com o construído. Quando o prefeito Roberto Cláudio pensou no urbanismo e meio ambiente, não dá para você pensar diferente. Então, você tem a camada do ambiente natural que rege tudo. E aí, essas áreas de proteção, quando a gente não bem utiliza essas áreas, elas passam a ser desrespeitadas. Ou seja, a gente precisa melhor utilizar para poder saber que essas áreas, a gente abraçar essas áreas como áreas nossas. Enfim, já dentro do edifício, o Fortaleza Online, só fazendo um parêntese aqui, o Ministério da Economia passou 3 dias aqui em Fortaleza verificando como era a questão do Fortaleza Online. E aí vem muito dentro do que você fala aqui, a gente não verifica nada do interior do edifício, né, do interno do edifício. Por isso que a gente conseguiu fazer o Fortaleza Online. São 15 parâmetros que a gente analisa nos processos de alvará, de construção, ou seja, está lá no código da cidade quais são os parâmetros, e o Fortaleza Online ele é parametrizado dentre esses parâmetros que a gente utilizou. O código antigo de 81, ele dizia até quantas cabines de sanitárias tinha que ter num banheiro de uma escola. Isso é um absurdo. Então, hoje a gente, na verdade, a legislação de Fortaleza, ela sempre está do prédio para fora, porque a gente entende que do prédio para dentro é uma relação comercial, é uma relação de consumidor. E eu sou sua cliente e quero um produto diferenciado, quero determinado produto. Então, acho que é muito disso, né? E acho que a pandemia vem fazer cada vez mais com que o cliente seja o protagonista desses novos produtos. Por fim, essas áreas computáveis, a gente tem que beneficiar a varanda, principalmente nós que somos do Nordeste, aqui a gente tem um clima super agradável o ano inteiro, a nossa brisa, o nosso sol, e acho que a gente tem que integrar, quando eu falei de ambiente natural, mais o natural, na própria live do Paulo Angelim também, eu não sei qual foi, acho que foi o Fabiano também que falou, de integrar, o Oswaldo também falou, que o nosso colega Oswaldo, inserir a questão mais da sustentabilidade nesses empreendimentos também. E acho que, mais uma vez, parâmetro, você ficar medindo 1,05 m, ou então dar 50% a mais, porque não, eu acho que a gente tem que parametrizar algumas coisas e deixar que o empreendedor ele faça o produto de acordo com o que o cliente deseja. Ou seja, eu acredito muito mais na regulação da cidade pelo cidadão do que propriamente do poder público. Maravilha. Tassiana, como é que está o momento do Recife hoje para tratar desse tipo de estímulo e adicionando aí, além desses usos que eu comentei de varanda gourmet, de área para exercício, área de higienização e do home office, eu vou adicionar mais um ponto aí nessa pergunta. E aí é uma questão relacionada à saúde, mas não do ponto de vista de mudança de hábito ou de evitar contágio, mas é do ponto de vista de saúde mental. Então, muita gente, ou todo mundo, está se sentindo enclausurado nesse período, né? E alguns em apartamentos bem compactos, e isso tem assim, abalado um pouco a saúde mental das pessoas. E aí uma tendência que está havendo, mesmo depois da pandemia, que a coisa voltar mais ao normal, a gente tende, pelo menos por um bom período, a ficar mais em casa. Né? Então, uma tendência que está assim, muito em alta, muito se falando, é a questão da biofilia. Né? Você proporcionar o convívio da natureza dentro das residências, para aumentar a sensação de bem-estar dentro de casa, enfim, tem toda uma ciência, um estudo para isso. O que é que a prefeitura poderia fazer nesse sentido? Não só da biofilia, mas também desses outros pontos que a doutora Águia comentou. Ok. Eu acho que a tendência de trazer o verde para dentro de casa já acontecia, né? Ele foi só acelerado com a pandemia. Alguns futuristas internacionais dizem que o coronavírus é um acelerador de futuro e que agora, definitivamente, nós começamos o século XXI. Né? Mas aí, assim, esse verde dentro de casa, a gente pode repensar em permitir o que já foi permitido um dia na legislação municipal do Recife,
que as jardineiras avancem no afastamento frontal e que não sejam consideradas como áreas computáveis. Acho que a legislação de 83, né, acho que já apresentava essa normatização e tivemos excelentes soluções plásticas. Acho que um dos edifícios com uma solução de jardineira e de muito verde é o edifício de Vandenkolk, que hoje foi classificado como IEP, que fica ali na Jaqueira. Vila Mariana. Isso, Vila Mariana, né? Eu acho que é um grande exemplo do verde no apartamento e uma solução tão boa, mas com a legislação de 96, como não permitiu mais os saques de jardineiras, elas passariam a entrar no recuo e contar na área construída, isso foi desestimulado e desapareceu. Eu acho que seria um ganho para a cidade e para a unidade habitacional. Não? Perfeito. Obrigado. Esse prédio é um clássico do professor Vandenkolk, né? Chucre. É verdade. Vamos lá. Com essa economia encolhida, né? A demanda, assim, todos esses espaços é um paradoxo danado. A gente está falando em mais espaço, a gente está falando em inserir novos usos e todo mundo com o bolso mais curto do que entrou nesse negócio, né? O Silvio, você comentou, os acelerador de futuro, o Silvio Meira, que é o nosso bodybuilder número 1, ele falou isso no primeiro dia de lockdown. Ele circulou aí um resumo de live dele, e aí ele disse, a gente vai dividir o tempo como antes e depois do Covid. Quando eu li aquilo no primeiro dia de lockdown, poxa, que exagero. A gente já está fazendo isso. Então, logo umas semanas, enxerga realmente o futuro. Mas, bicho, desculpa que eu me lembrei de comentar isso do Silvio, mas, bom, a gente falando dessa questão do bolso, agora, principalmente depois agora do DC, como estava falando, depois do Covid, São Paulo já prevê, né, um estímulo de varanda. Se eu não me engano, 5% da área do terreno. Da área do terreno por pavimento. Por cada pavimento, então, mas Isso. 5% do terreno, limitado a 5% do terreno, né, em cada pavimento. E isso vale para varandas e terraços de serviço. Né? Então a pergunta. Pois não, pode ir. Não, pode falar, pode desculpe. comentar. Se eu tiver transmitindo um dado errado aqui, por favor, me interrompa para corrigir. Mas a pergunta é o seguinte: se esse dado aqui estiver correto, dos 5% por pavimento da área do terreno, se a gente poderia pensar, se faz sentido pensar em ou aumentar o percentual para incluir esses outros equipamentos que não existiam, tipo área de higienização, esse espaço para exercício, que de repente pode ser acomodado dentro da própria varanda, enfim, e o próprio home office, né? Se isso faz sentido. E também saber como é que está esse momento agora de São Paulo para tratar essas questões. E se fora esse exemplo das varandas, você veria alguma outra forma que a prefeitura poderia fazer para estimular? Aqui, Saulo, a gente está no meio de um processo de revisão da lei de zoneamento. A gente está, inclusive, judicializado o processo, a gente está aguardando, como tudo aqui em São Paulo, não sei como é que é aí nos outros estados, mas aqui em São Paulo, todas as leis urbanísticas que saem aqui do Executivo são imediatamente judicializadas, o que é um peso muito grande para a gente, para a economia, sob o ponto de vista de tempo, de energia, mas é uma situação comum aqui em São Paulo com relação a isso. O zoneamento, durante essa discussão que foi feita com a sociedade civil, audiências públicas e com o mercado de maneira geral, essa questão da varanda foi muito colocada, porque existia já antes da pandemia uma demanda para que se aumentasse as áreas ainda para além dos 5%, essas áreas não computáveis para que pudesse produzir algumas coisas nessa linha de grandes áreas verdes, grandes jardins, principalmente em edifícios verticais. A gente não está falando, é claro, de residência que tem o seu quintal, que tem as suas características específicas, na média, né, na maioria das vezes, mas o que se resolveria isso claramente para mim, no caso de alteração de legislação? É simplesmente não considerar área computável, porque havendo demanda para esse produto e haverá, o mercado vai se organizar para desenvolver produtos com áreas verdes com mais área verde. Aqui a gente tem o conceito de cota ambiental, eu não sei se a Águeda e a Tassiana estão familiarizados com esse conceito, que é uma série de incentivos, sob o ponto de vista de potencial construtivo, de gabarito, de valor de outorga, para edifícios ou construções
que tenham maior permeabilidade, maior área verde, maior número de árvores, a partir inclusive, é uma regra muito complexa, como tudo, eu tenho uma crítica muito severa, eu gosto, de maneira geral, da legislação de São Paulo, mas acho que ela poderia ser escrita com 1/10 do volume que ela tem, da quantidade de leis, de artigos e outras coisas mais, seria muito mais eficiente, menos burocrática e mais simples, inclusive, para o cidadão entender o que ele pode e o que ele não pode fazer. Aqui a gente tem... Eu brinco que aqui em São Paulo você não precisa de arquiteto, você precisa de consultor, advogado, você precisa de uma despachante, você precisa de uma... Ainda a gente tem muito para evoluir. Eu sempre falo isso, a gente tem muita coisa para evoluir em São Paulo ainda, apesar de algumas medidas que foram adotadas nos últimos anos, não só nessa administração, nas últimas administrações. Então, voltando para isso, Saulo, quando a gente fala em produto, eu acho que os arquitetos, usando uma frase da Águida, quando você pega do terreno, da divisa do terreno particular para dentro, é uma questão comercial. Os arquitetos vão dar conta, eu acho, e vão estar propondo, para além do que já existia, que pode ser potencializado em termos de projeto, vão dar conta também de novos produtos, de novas ideias que vão surgir. O que a prefeitura tem que tomar cuidado é, de novo, de não restringir essas ideias, de não restringir a aplicação e a implantação de alguns produtos por conta de rigidez excessiva de legislação. Aqui a nossa legislação, no conjunto da obra, quando você faz um edifício, mais ou menos 50% dessa área são os chamados não computáveis. Estou falando dos diversos tipos de não computáveis. Então, quando você fala que você tem um potencial construtivo 4, normalmente você constrói 8 vezes a área do terreno nesses empreendimentos. É só não ter um regramento muito rígido, que eu acho que o mercado dá conta disso, os arquitetos dão conta disso com a maior tranquilidade. Eu acho que é uma tendência, essa sim é uma tendência. É claro que a gente está falando de mercado de médio e alto padrão, é uma tendência que veio para ficar. A questão da valorização dos espaços internos, de espaços de uso comunitário, de uso comum, ou mesmo de uso privativo, com características de você não estar enclausurado, que são o caso das varandas. Varanda gourmet, aliás, é um produto que eu acho que tudo tem aqui em São Paulo. Você não vende produto apartamento se não tiver varanda gourmet, se não tiver... Eu brinco que tem um manual aqui, viu, Saulo? O manual do corretor de imóveis que determina o produto para os arquitetos e para os incorporadores como sendo um produto mínimo ou com equipamentos mínimos que tem que ser disponibilizados para que esse empreendimento tenha sucesso na venda. Mas isso deve aumentar bastante a demanda por esses espaços, e aí a preocupação é, primeiro, não engessar, e a segunda, estar aberto a receber essas propostas e fazer adequações rapidamente para que a legislação não seja um empecilho para a implantação dessas novidades. Maravilha, Chubi. Muitíssimo obrigado. A gente está aqui, Tassiano, eu estou com uma pergunta aqui da Paula Peixoto, do Grupo Iron House. Ela está falando que está havendo uma busca maior por espaço. Isso é fato, né? As pessoas estão falando em ter apartamentos mais espaçosos, ou de repente casas, né? Porque está querendo ter um quarto maior, uma sala maior, depois de ter vivido aí intensamente os seus próprios imóveis. E aí a gente vinha conversando essa semana sobre a questão de regularização de condomínios horizontais na cidade do Recife. Como é que vocês estão vendo isso? Vou perguntar primeiro a você, que a pergunta veio diretamente para Recife, mas depois estender para a Águida e para o Chuco comentarem. Ok. Bem, em Recife nós não temos ainda uma regulamentação específica dos condomínios horizontais. Teve uma lei federal em 2017 que abriu bom espaço para condomínios de lote e facilitou muito em termos de registro, em cartório e etc. Mas é uma coisa que a gente precisa se preocupar em regulamentar, porque com certeza agora vão ser mais procurados os condomínios horizontais, né? Que, na verdade, não vejo nenhuma dificuldade em regulamentar isso, quando a gente já aprova os condomínios fechados, né? Vai ter só uma regulamentação mais específica. Acho que precisa, de fato, isso ser estimulado e seguir adiante nessa regulamentação. Obrigado, Tassiana. Águida e Chuco, querem complementar? Eu só acho assim, essa lei federal de 2017,
é um instrumento muito potente se os municípios regulamentarem a aplicação. Tem, inclusive, entendimentos legais que não precisa nem regulamentar no município, ela pode ser aplicada diretamente. É um instrumento muito potente de regularização, e eu acho que os números, para lembrar todo mundo aqui, os números, quando a gente fala em irregularidades na cidade, nas mais variadas matizes de irregularidade, a gente está falando em 80%, 70% de irregularidade nas cidades de maneira geral. Então, é um instrumento necessário e sob todos os pontos de vista, e que eu acho que a lei de 2017 dá conta da maioria absoluta desses casos. A gente só precisa de criar cultura. A Tassiana falou de cartório, por exemplo. Então, você tem outras áreas, além do setor público, que você tem que, de uma certa maneira, articular para poder aplicar essa legislação sem nenhum tipo de dificuldade técnica. Acho que é isso, né, Tassiana? Não, que sim, por isso que a regulamentação, mesmo que ela não seja uma obrigação, ela ajuda muito nesse entendimento, né? Tanto para quem está projetando, como para quem vai analisar, como para dar segurança até o cartório também. Eu acho que vale, porque na hora que você vai regulamentar, você coloca a discussão na mesa, né? E aí envolve todo mundo. Bom, aqui em Fortaleza a gente tem condomínio fechado, tem legislação para isso, e uma novidade aqui, na verdade, a gente está por meio de parecer normativo, a gente vai submeter ainda a Comissão Permanente de Avaliação do Plano Diretor, mas a gente vai ter a gente já tinha isso na Lei de Desocupação do Solo, nova, mas a gente ainda não tinha regulamentado a partir da lei, detalhado mais, que é o condomínio de lotes. Então, hoje a gente teve uma minuta pronta, e a gente vai submeter na próxima reunião da Comissão Permanente de Avaliação do Plano Diretor, para que a gente possa já aplicar, mas a própria lei ela já deixa aplicável, a gente só fez parametrizar, então o condomínio de lotes também já vai ser uma realidade aqui. E Fortaleza, diferentemente de Recife, tem uma quantidade enorme, né, de loteamento e oferta de loteamento. É a cidade mais horizontal, né? Recife é muito cortada por rios e tudo, mas tem loteamento fantástico aí recentemente. Na verdade, nem dentro mesmo de Fortaleza, né? Talvez Fortaleza loteada seja mais na Sabiaguaba, mas ali no Eusébio, né? Tem o Verte, tem o Azul, tem vários empreendimentos ali. Exatamente. E a Quirais, exato. Eusébio, Fantástico. Muito bom. Meus amigos, a gente acho que conseguimos aqui, antes de 1h30, a gente conseguiu varrer aqui a pauta toda. Eu queria só fazer uma pergunta para vocês que surgiu aqui, direcionada para a Águida, mas eu queria estender para o Chucre e para a Tassiana, para uma resposta de um número só. Ele pergunta, no tempo, é o Enio Queijada, ele pergunta na burocracia, na parte burocrática de regularização do empreendimento, qual seria o número percentual que o Fortaleza Online reduziu em termos de tempo de regularização? E aí eu queria estender essa pergunta para o Chucre com a prova rápida e para a Tassiana com a alvará funcional e os outros mecanismos que ela citou. Na verdade, Fortaleza Online inverteu o processo. Todo mundo entra na prefeitura com metade do projeto e depois vai colocando os bombeiros, vai colocando os outros, e a gente que fica com o processo lá, aguardando que ele se finalize. E também tem as questões de análise também, notificações. O que Fortaleza Online fez? Você entra com o processo já com tudo, o certificado de bombeiros, as registros de responsabilidade técnica, o projeto já finalizado. Enfim, quando nós chegamos em 2013, era uma média de 180 dias para aprovar um projeto. Até 2015, isso caiu para 50 dias úteis. Depois ele foi diminuindo, 37. Com o Fortaleza Online, você aprova um alvará você tem o seu alvará de construção emitido de forma imediata, se você for um micro e pequeno empreendedor individual, ou 30 minutos, que é o tempo de compensação da taxa de pagamento desse alvará. Então, hoje, o tempo de emissão de um alvará de construção em Fortaleza são 30 minutos. Sensacional, viu, Águida? Parabéns, porque é uma briga difícil. A gente está enfrentando essa briga aqui em São Paulo. É muito complicado você vencer todas as barreiras que você sabe quais eu estou falando para poder
aplicar quase que um autodeclaratório, aliás, é um autodeclaratório, pelo que eu estou entendendo, baseado em parâmetros específicos. Isso é o sonho de consumo da cidade de São Paulo. A gente vai chegar lá um dia. Se o Saulo me der 1 minuto, eu vou dizer que isso é vencido. À vontade. Essas questões são vencidas porque melhora a vida de todo mundo. Então, aquelas pessoas que passavam um dia, os nossos servidores, colaboradores, conferindo cara, crachá, documento, hoje eles estão prestando consultoria à população. Quando a gente fala prestando consultoria, é o serviço público apoiando a cidade, desenvolvendo melhor o sistema, pensando melhor em políticas públicas. Eu tenho certeza que a vida deles melhorou muito. E agora com a nossa pré-análise online, ou seja, você não precisa mais ir à secretaria para poder fazer uma consulta dessas, você pode fazer online. A gente criou uma coordenadoria de negócio e inovação para poder capacitar, treinar, assistência técnica social, porque também isso está embutido dentro da assistência técnica social para as pessoas de baixa renda. E eu convido a aproveitar aqui para, não sei se a gente vai ter uma oportunidade, mas para todo mundo visitar o canal Urbanismo e Meio Ambiente, onde você vai poder solicitar pré-análise, consultoria, solicitar um licenciamento, verificar as informações que nós temos na cidade, nossas camadas também de zoneamento, legislação de sistema viário, e a nossa transparência. Enfim, melhora a vida de todo mundo. Melhora a vida de todo mundo. Pode ter certeza, é um testemunho aqui. Maravilha. É verdade. É um tempo... com certeza, é o sonho de consumo, como diz Fernando, é o sonho de consumo de Recife também. Mas ainda atender alguma coisa em 30 minutos em Recife, ainda não chegamos nesse nível. Né? Mas pelo que eu entendi da Águeda, o processo já entra completo, né? Ele só entra se tiver toda a documentação. Isso facilita muito. Com o sistema digital e o alvará funcional e essas desburocratizações todas, nós conseguimos reduzir em 70% o tempo de análise. Uns empreendimentos de impacto que, em média, demoravam na cidade 2, 3 anos, tivemos um que demorou 6 meses. Mas isso tem muito a ver com a qualidade do projeto que é apresentado à prefeitura, né? Se o projeto está bem elaborado dentro do regramento, é bem mais rápido de seguir. Mas, em geral, ele não está bem elaborado, a nossa legislação é muito complicada, que é uma deficiência, porque acho que é difícil essa relação e esse entendimento, mas, mesmo assim, com todas essas dificuldades, a gente conseguiu reduzir em 70%. Em 70% o tempo de resposta do município. Boa. Jucre, tem no nosso número... caso, regularização fundiária não tem exclusivamente regularização fundiária, não passa pelo balcão nosso de aprova rápido. O que é fundiária ou edilícia, só novos empreendimentos, novas edificações que passam pelo sistema. A média aqui em São Paulo é alguma coisa em torno de 90 dias para empreendimentos que estão correndo pela prova rápida. É muito Maravilha. Tempo, mas perto do que era, foi uma evolução fenomenal. Às vezes ficava ano e meio para aprovar projeto, pelo volume. Aqui, só para dar uns números para vocês, a gente tem aqui por volta de 600 projetos, tirando os pequenos projetos, que são procedimentos simplificados. A gente tem por volta de 600 projetos por mês aqui, projetos bastante complexos, normalmente, projetos maiores, e principalmente também procedimentos outros com relação a alvarás diversos, das mais diversas de funcionamento, de operação, tanto que a gente tomou aqui um caminho diferente da Águeda. A Águeda falou no começo que eles acabaram juntando Secretaria de Meio Ambiente, por exemplo, com Urbanismo. Aqui em São Paulo, quando eu saí da habitação e vim para desenvolvimento urbano, eu tive uma conversa com o prefeito Bruno Covas, no sentido de que separasse, porque o volume de trabalho do licenciamento impede praticamente ou mobiliza toda a estrutura da secretaria para os processos de licenciamento e não para a área de planejamento. Então, foi uma medida que nós tomamos aqui no começo do ano passado, de voltar a separar o licenciamento para que ele tivesse mais tempo para se debruçar sobre isso, e nós, aqui no caso do desenvolvimento urbano, um tempo maior para a questão de legislação, aplicação de legislação e também na parte de diretrizes urbanísticas e planejamento urbano, que é o que a gente está fazendo.
Maravilha. Eu vou fazer aqui só uma última pergunta, tá? Que veio para a Tassiana, e depois pedir para a gente não estourar o tempo, pedir para quem quiser fazer mais perguntas, cada um dos três tem um post isolado no Instagram do Pandebuilding e da Molecular. Então pode deixar uma pergunta lá que a gente tenta responder, tenta fazer aí esse link. Bom, Tassiana, o Joel Queiroz, daqui de Recife, tá dizendo que já está querendo mudar a empresa dele 100% home office. Deixar 100% home office. E o Adrimon Cavalcante da mesma forma. E aí perguntam se, usando o home office, tem como usar formalmente o home office, ou seja, colocar o endereço da empresa, coisa desse tipo, para poder, enfim, fechar o escritório fora. Isso é possível? Como é que seria esse processo? Se eu entendi bem, é ter um alvará de funcionamento dentro da própria residência, é isso? É isso né? Hoje, sim, acho que em 2017 tivemos uma mudança de legislação para os alvarás de funcionamento, onde é permitido, acho que é só um endereço para correspondência, né? Chamado, é um escritório virtual, e isso é permitido, sim. Não terá nenhuma dificuldade em entrar com esse alvará e ser concedido. Tá certo. Tinha um complemento de pergunta que eu esqueci de fazer, que é em relação ao uso misto, como já acontece em São Paulo, se eu não me engano, em Curitiba, de não ter uma área não computável, por exemplo, no térreo você pode ter uma área não computável, desde que seja não residencial. Se tem alguma previsão disso em Recife. Atualmente, não. Mas existe esse pensamento no plano diretor novo que está na Câmara ainda, né? Isso é uma das propostas, é que algumas áreas no térreo destinadas ao comércio não sejam computadas. Tem um percentual, não lembro, mas existe. Tá, teve aqui a Natália Simões, falou que em Salvador também já tem o alvará online, é ótimo. Bom, então eu estou encerrando aqui as perguntas. Queria saber se vocês têm alguma consideração a mais a fazer. Queria fazer aqui um agradecimento especial de novo ao Bruno Lessa, do portal VGV. Agradecer aos nossos parceiros, apoiadores institucionais pela divulgação. E principalmente a Abrainc, recém-chegada a Abrainc, a Associação Brasileira dos Incorporadores, que está aderindo também ao apoio institucional do projeto. O Luiz França, o presidente, vai ser um dos nossos painelistas aí, provavelmente na próxima semana ou na seguinte. Na próxima semana nós vamos fazer uma live com 6 pessoas de países diferentes. E aí cada um vai estar compartilhando um pouquinho do que é que está sendo esse novo normal. Tem gente que já saiu do lockdown, né? Hoje circulou no WhatsApp aí as ruas de Paris já fervilhando, Saint-Germain, restaurantes na beira da calçada, tudo mais. Então a gente vai ter do Canadá ao Japão, vai ter gente aí compartilhando, e o difícil foi encontrar esses painelistas nativos, que não é brasileiro morando fora não, são nativos do país, mas que falam português, para a gente poder fazer essa troca de experiências. Bom, ia deixar aqui um último recado às universidades. A gente está tentando trazer as universidades para engajar os alunos, os futuros projetistas das moradias dos edifícios pós-Covid, engenheiros, arquitetos. Então, fica aí esse convite da gente se integrar e pensar de alguma forma de como os estudantes podem também participar, de repente fazer um concurso de ideias para a gente inserir no Pandebuilding. Acho que isso tudo faz, enfim, fortalece o setor e o projeto. Bom, queria saber se vocês têm alguma consideração aí final para passar a palavra para o Bruno fechar nosso painel. Ok, eu queria só lembrar, eu sei que o objetivo do Pandebuilding é construir um edifício pós-pandemia, né? Um protótipo desse edifício. Mas é de tanto sucesso, suas lives têm tanto sucesso, que eu sugiro que você pense numa discussão sobre a cidade, né? A gente olhar os assentamentos populares, como chegar até lá, como trazer mais qualidade, né? Uma discussão agora assim mais ampla, sair do edifício e discutir a cidade, os espaços públicos e etc. E, no fim, foi muito bom estar com vocês. E, parafraseando Fernando Sabino, né, de tudo ficam 3 certezas de toda essa discussão. Estamos sempre começando, é preciso seguir em frente e poderemos sempre ser interrompidos antes de terminar. Afinal, que essa pandemia
que nessa Boa, pandemia boa. a gente saia dela mais humano, e um grande abraço para todo mundo, né? Boa noite. Boa noite, Tassiana. Obrigado. Águida, quer Eu queria só comentar alguma coisa? agradecer o convite, dizer que foi um prazer rever Tassiana. Fernando, já nos vimos hoje 2 vezes. De manhã tivemos uma reunião aí com o pessoal do INSPE e do Lincoln Institute. Bruno, foi um prazer. Saulo, obrigada por chamar Fortaleza, convidar Fortaleza para que a gente pudesse expor aqui um pouco do que a gente faz e um pouco do que a gente pode propor para o Pandem Building, né? Para esse edifício pós-pandemia. E dizer para quem está nos assistindo, agradecer quem está nos assistindo até agora. E, mais uma vez, falar do nosso canal, urbanismo e meio ambiente.fortaleza.ce.gov.br. Boa. A gente está à disposição. Ok. Meu amigo Chucre. Obrigado a todos, obrigado, Saulo, Bruno, Águida, Tassiana, a gente está aqui à disposição também, o que puder ajudar, estou sempre por aqui, é só ligar. Vamos continuar trabalhando, viu, Saulo, para viabilizar aqui em São Paulo esse modelo seu aí da Molecular, que eu gosto muito. Muito obrigado, meu amigo. Um abraço. Tassiana, só queria... Obrigado, Chucre, muito obrigado mesmo. Eu queria dizer, Tassiana, que a gente... Eu comentei aqui mais cedo um pouco, e vou deixar bem claro aí para todos os ouvintes aí saberem e poderem participar. A gente, dentro de 2 semanas, nós vamos começar uma extensão do projeto Pandem Building, que é a Pandecity. Isso foi uma provocação do Tomás Assunção, que sugeriu até participar desse painel, mas a gente não teria tempo suficiente. E aí a gente resolveu abrir essa discussão para, dentro desse trabalho que ele está fazendo lá com a Águida em Fortaleza, a gente ter a oportunidade de debater também as cidades. Né? E o tecido urbano que vai receber os Pandem Buildings daqui para frente, para poder eles conversarem. E isso, os nossos Pandem Builders aí, inclusive da GEL, da Broad Merlin e da Plus Urban, já deram um sinal positivo, e vamos ter outros grandes nomes aí. O seu colega Carlos Leite, Chucre, aí da Prefeitura, também já confirmou que vai estar conosco. Tem muita gente boa aí que vai participar dessa segunda etapa. Tá? E vocês estão convidados também. É claro, não podiam estar de fora. Mas, bom, eu queria só agradecer muito, mas muito mesmo, o tempo de vocês, a disponibilidade de estar aqui compartilhando isso. E antes disso, antes desse painel, toda a atenção que vocês sempre tiveram e têm comigo, particularmente, com a Molecular, de sempre estar recebendo, mesmo com essa agenda maluca, sempre estar recebendo, sempre estar dando atenção, sempre estar buscando caminhos. Isso é uma coisa impagável, eu não tenho como agradecer essa atenção de vocês. Só dizer muito obrigado mesmo. E vou lhe copiar, viu, Tassiana? Só que eu vou parafrasear um outro pernambucano aqui, que é a Ariane Suassuna. Muito bom. Para todo esse momento que a gente está vivendo, né, e a gente sempre tem que ver o lado bom, mas ele dizia que o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, e que eu prefiro ser um realista esperançoso. É o que eu acho que a gente vai sair mais forte desse negócio. Muito obrigado a todos. Abraço. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Parabéns, pessoal. Muito obrigado. Queria dizer que eu estou muito feliz, porque a gente que roda esse Brasil, conhecendo aí mercados imobiliários de vários locais, infelizmente, muitas pessoas ainda têm uma visão muito de poder público e iniciativa privada muito apartada, como se fossem inimigos. E com toda essa discussão que foi tratada aqui, a gente vê a mentalidade de vocês, o mindset de vocês para justamente querer o bem das cidades, porque eu sou velejador e tem um ditado que a gente diz no mar que eu gosto muito, que é que quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. E o que a gente está fazendo aqui nada mais é do que trazer esse bem comum para todos. Então, muito obrigado, Saulo, parabéns pela iniciativa, foi mais uma live brilhante, espero revê-los aí em breve em novas iniciativas. Boa noite a todo mundo. Boa noite, até mais. Até próxima semana. Tchau. Nos vemos. Ok.